Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, mais uma vez é sempre bom lembrar que você pode assistir o programa pela Parabólica, como sempre assistiu, também pelo Facebook, que passa simultaneamente. O canal também está sendo veiculado na Claro TV e na NET TV, então se você é assinante, muito boa tarde. E o programa, e especificamente o programa Mercado Futuro, ele está nas principais redes, YouTube, LinkedIn, Instagram, mesmo no Face, e no YouTube o programa fica lá armazenado. Você pode assistir quando quiser. Então siga o programa Mercado Futuro, que além da entrevista como a que você vai ver agora, eu tenho colocado boletins, por exemplo, coloquei das minhas idas aí, AgriShow, o Expo Zebu e por aí vai. Bem, o Brasil, como vocês sabem, é um país em que você tem que ter sempre uma assessoria jurídica, porque é um país complicado quando se fala em leis, tributos, etc. Né? Então esse vai ser o principal tema do programa de hoje. E vamos começar o programa falando de uma questão regional, ou seja, aqui de São Paulo, mas que é muito importante. Para dizer o que é que vai acontecer aí, está comigo o Dr. Francisco Godoy Bueno, que é do escritório Bueno Mesquita Advogados e vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Doutor Bueno, muito boa tarde, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui, fazia tempo que eu não vi o senhor. Boa tarde, Resch. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Sempre temos interessantes discussões e conversas e esperamos poder bem informar os seus ouvintes aí. Orientar, né? Porque para ser do agro precisa ser orientado. É verdade. Então, tem um plano, um projeto polêmico que já ia ser aprovado, depois foi empurrado e tal, que é o Plano de Recuperação Ambiental, famoso PRA ou PRA. Perfeito. Antes do programa você estava me dizendo que vai finalmente ser julgado, é isso? Aqui em São Paulo nós tivemos uma lei estadual que foi editada ao final de 2015, se eu não me engano, 2015, e ela foi contestada pelo Ministério Público por uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação finalmente está indo à pauta de julgamento e deverá ser julgada ou iniciado o julgamento no dia 15 de maio. O que é importante desse julgamento, né? Quer dizer, a legislação florestal aprovada em 2012, né, o Código Florestal, foi uma grande resposta àquela intensificação da fiscalização, cobrando cobrando obrigações em absoluto descompasso com a realidade histórica do campo. Né? Até recentemente você deve ter visto aquele debate, e os nossos espectadores também, evidentemente, aquele debate sobre o decreto 6514, que autoriza os fiscais do meio ambiente a queimarem ou a destruírem as máquinas e equipamentos de pessoas que estejam em flagrante infração ambiental. Aquele mesmo decreto 6514 de 2008 foi o que gerou a grande mudança que foi o Código Florestal, lei mais discutida no Congresso desde a Constituinte. E todo esse processo que se iniciou então lá em 2008 ainda não terminou, mesmo passados 11 anos, né? Especialmente porque há grandes conflitos na implementação do Código Florestal. Os programas de regularização ambiental são as normas estaduais específicas para a implementação do Código Florestal, especialmente naquilo que trata das áreas consolidadas, né? Áreas que foram regularizadas pela nova lei, pela sua permanência no tempo. Aqui em São Paulo há uma grande discussão em torno disso, especialmente
na exigência posterior de reserva legal daqueles imóveis que foram desmatados legalmente, observando a legislação inexistente ou existente à época do desmatamento. Isso foi para a lei estadual e está sendo objeto de julgamento no Tribunal de Justiça. A DIN aí, essa ação de inconstitucionalidade, questionava o quê? O que ela estava questionando? Isso aí? Ela questiona diversos dispositivos da lei estadual, fazendo, na verdade, uma repetição dos mesmos argumentos que foram levados ao Supremo Tribunal Federal para questionar o próprio Código Florestal. Então, o Ministério Público Federal questionou o Código Florestal, dizendo que haveria uma ofensa a um suposto princípio da vedação no retrocesso, na medida em que haveria supostamente uma diminuição da proteção ambiental por essa nova lei. O mesmo argumento se repetiu aqui na lei estadual, que em muitos dos seus dispositivos simplesmente repetiu o que estava previsto no Código Florestal Federal. Em alguns elementos tornou aquelas regras gerais mais objetivas, como assim se espera da legislação supletiva estadual em relação ao quadro normativo federal. A principal questão que nós temos aqui no estado de São Paulo, no meu ponto de vista, é a questão da implementação da reserva legal. E nesse sentido são os artigos 67, 68, 66, 67 e 68 do Código Florestal. E nesse sentido tem 3 pontos fundamentais. O primeiro da possibilidade, primeiro da exigência da reserva legal para propriedades que foram desmatadas anteriormente à legislação. E aí tem uma discussão quanto ao fato, quando efetivamente ocorreu, uma prova difícil de ser realizada, e segundo, ao direito. Diferentes interpretações sobre o direito passado, já revogado, quanto à abrangência do Código Florestal, especialmente de 1934, da redação inicial do Código Florestal de 65, das alterações posteriores do Código Florestal em 88, 89 e 92. Então há uma grande discussão jurídica em torno disso. A lei estadual tentou pacificar isso, considerando esses 3 marcos de acordo com a fisionomia vegetal. E isso o Tribunal de Justiça deve decidir. Esperamos que coloque uma pá de cal nessa dúvida, dando uma diretriz de quem é obrigado a fazer. O segundo ponto é que o Código... Segundo ponto, depois do intervalo. Perfeito. Converso com o vice-presidente da Rural e do escritório Bueno Mesquita e advogados, Dr. Francisco Godoy Bueno. Nós voltamos já já. É rápido o intervalo, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o Dr. Francisco Godoy Bueno, do Bueno Mesquita Advogados, e vice-presidente da Rural, falando dessa questão do PRA, do Plano de Recuperação Ambiental, que tem a lei, que é o código, e aí cada estado faz o seu plano. Você está dizendo dos 3 pontos. O segundo eu te cortei, que é o quê? O segundo ponto que tem gerado bastante discussão é da exigência de reserva legal para propriedades com até 4 módulos fiscais. Pequenos proprietários foram dispensados de fazer a recomposição da reserva legal pela lei federal. E havia aqui no estado de São Paulo uma discussão quanto à aplicabilidade dessa norma, especialmente para aqueles imóveis totalmente desmatados, né? Porque a lei falava o seguinte: bom, os imóveis de 4 módulos fiscais, de até 4 módulos fiscais. São quantos hectares, você sabe? Isso varia de acordo de região para região, mas vai de... Aqui no estado de São Paulo, o módulo fiscal normalmente tem em torno de 2 ou no máximo 6 hectares. Então seria 4 vezes 6, 24 hectares. 24 30 hectares, tá. Até 40, mas são pequenas propriedades. Então,
exatamente para proteger o pequeno produtor, o Código Florestal dispensou essa recomposição. E aqui começou a surgir aquelas ideias, né, Resch, que a gente vê que as pessoas querem inverter o sentido da norma com o objetivo de fazer prevalecer a sua posição pessoal. Então, começou a se interpretar bastante restritivamente essa dispensa, de maneira a dizer o seguinte: bom, o sujeito que tem 20 hectares, por exemplo, menos que 4 módulos, e tem 2 hectares de reserva legal, ele terá a sua reserva legal constituída daqueles 2 hectares. O sujeito que tem os mesmos 20 hectares, o vizinho, mas que não tem nenhum pedaço de mato na sua propriedade, tem que recompor integralmente a reserva legal. Evidentemente isso era um absurdo. Hoje a própria Procuradoria-Geral de Justiça já mudou o seu entendimento e esse novo entendimento esperamos que deverá ser referendado pelo Tribunal de Justiça. Essa decisão é Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exatamente. Ela é questionável depois dessa... Em princípio, sim. Ela pode ir para o Supremo se houver uma questão constitucional envolvida. É muito raro que isso aconteça, porque na ADIM você está já julgando a lei estadual à luz da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Ação de inconstitucionalidade. Mas se houver uma ofensa a uma súmula vinculante, eventualmente essa questão pode ser no Supremo. Nesse sentido, é muito importante que o Supremo julgou há 1 ano e meio atrás a ADIM contra o Código Florestal e referendou todos esses artigos, especialmente o artigo 68, que tratava dessa lei no tempo. Então, com relação à aplicação desse artigo 68, já decidido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é que agora o Tribunal de Justiça vai ter que lidar. Agora, tem todas essas contradições, né, na aplicação da lei federal, que a gente vê que é o que trazem a insegurança jurídica para o produtor, né? Não só para o produtor, para nós advogados também, né? Até dividindo um pouco a responsabilidade, a gente vê que num ambiente como esse, em que a jurisprudência às vezes aplica princípios que não são consagrados, pelo menos, e que muitas vezes se submete a interesses políticos mais do que a preceitos jurídicos, nós tratamos numa situação de bastante insegurança. Por isso, essas decisões, nessas grandes ações diretas de inconstitucionalidade, que tratam da lei em tese e que, portanto, podem dar um direcionamento mais conceitual para a questão, você pode melhorar muito o ambiente jurídico. A gente tem trabalhado pessoalmente, em nome da Rural, para atuar junto aos embargadores aqui do Tribunal de Justiça, para trazer um pouco da importância dos embargadores que estão lá no centro dos seus gabinetes, rodeado pelos seus assessores, aproximados do membro do Ministério Público, para trazê-los um pouco para a realidade do campo, conhecer a dificuldade que é fazer uma restauração florestal, os custos envolvidos e os efeitos que ainda não são conhecidos nas áreas agrícolas. A gente vê hoje a sociedade discutindo, por exemplo, o uso de agrotóxicos no campo, né? Os defensivos agrícolas são importantes mecanismos de garantia da sustentabilidade e da rentabilidade do produtor. Quanto será que a majoração dessas áreas de vegetação nativa, onde não é aplicado nenhum controle, será que essas áreas não vão se tornar bancos de sementes e de proliferação de pragas, como era no passado? A gente tem que lembrar, por exemplo, que as beiras dos rios foram muito desmatadas, não por questões produtivas, mas por questões sanitárias. Febre amarela. E agora nós voltamos olhando simplesmente uma visão ou um ponto de vista sobre a natureza. Nós estamos conduzindo um grande processo que tem consumido grandes recursos
de reposição florestal ou restauração florestal. Quais serão os efeitos disso na sociedade? Isso é pouco medido e, de certa forma, absolutamente negligenciado, inclusive pelas autoridades, que acabam sucumbindo a essa pressão social sem perceber das consequências que podem advir desse processo. Você tem razão, tá voltando doença aí, né? Que já tinha acabado, tão voltando. O negócio do Rio foi, da beira de rio, era por causa do mosquito que passava a febre amarela. Febre amarela. O que eu queria perguntar, não sei se vai dar para você responder nesse bloco, é o seguinte. A posição do produtor, do empresário rural, vamos dizer assim, que eu não chamo mais de produtor, chamo de empresário, me parece que ela é altamente desfavorável em relação a ele, independente da lei. Porque nas áreas de preservação, ele é o responsável, o empresário. Ele tem que manter, se pegar fogo é capaz de ele ir preso, enfim. Mas nós vamos no intervalo, você comenta o lado do teu cliente aqui daqui a pouco. Converso com o doutor Francisco Godoy Bueno, vice-presidente da Rural e do escritório Bueno Mesquita Advogados. A gente volta rapidinho. Ok, estamos de volta, já é o último bloco, infelizmente. O doutor Godoy é uma excelente entrevista, sempre. Então, eu estava dizendo para ele o seguinte, duas coisas. Eu falei no intervalo uma, eu vou falar duas agora. A posição do empresário rural é frágil, para não esticar, falar que ele é responsável por tudo. E tem um lado interessante também nessa coisa da regularização, ou do que você chama aí de, enfim, do código e tal. Tem uma entidade aqui no Brasil que descobriu que o produto dela é soja, é o pessoal da Biov. Que no Mato Grosso, muitos de onde eles compram o grão, eles têm área preservada maior do que a lei exige. Aí olha que interessante, a Biov foi lá nos compradores, Walmart, esses grandes compradores, e disse, vocês querem que a gente preserve, né? Então eu tenho mapeado aqui por satélite várias propriedades, ou muitas, que preservam mais do que recomenda a lei. Quanto vocês querem pagar mais por isso? Esse é o lado bom. Mas é um assunto para você. O produtor também não é remunerado, mas vamos lá. Eu acho que tem duas questões importantes que se misturam aí na sua colocação, né? Em primeiro lugar, sem dúvida, essa questão comercial é fundamental de você conseguir valorizar o produto brasileiro pelo seu investimento sustentável associado, né? Sem dúvida, o produtor rural brasileiro, todo produto rural brasileiro tem associado um investimento em manutenção de vegetação nativa que deveria ser melhor valorizado no comércio internacional. Eu acho que, felizmente, hoje, e nesse sentido, o novo governo tem andado muito bem, porque a ministra Tereza Cristina conhece dessa matéria, o ministro Ricardo Salles conhece dessa matéria e estão querendo, então, se apropriar disso com todos os custos políticos, inclusive, que tem isso de revés internacional dessa tentativa de realmente vender o produto brasileiro pela sua vantagem competitiva, que não é só custo, mas é também investimento ambiental associado. Isso é uma coisa que a gente sempre defendeu na Rural. Agora, existe o lado doméstico da coisa, que é aquela questão da responsabilidade que você tocou, que é uma questão importante para ser tratada e melhor conhecida pela sociedade, especialmente o nosso telespectador, produtor rural. Existia, a gente tradicionalmente, até essa semana estava vendo aquele documentário, aquele seriado da rainha, né, The Crown, que passa aquela situação da neblina. Tradicionalmente a gente reconhece como excludente de responsabilidade civil os atos de Deus, né? Que o americano chama de acts of God,
e a gente fala do caso fortuito, da força maior, etc. E começou evidentemente que em determinados momentos, em determinadas situações específicas, a jurisprudência começou a diminuir a relevância dos atos de Deus para reconhecer o que a gente chama de teoria do risco. Para dizer o seguinte, olha, se eu faço uma atividade que tem risco, eu não posso me proteger desse risco que eu estou causando excessivo pelos atos de Deus, né? Eu não posso alegar o caso fortuito se eu é que estou provocando uma majoração excessiva do risco. E a teoria do risco no Brasil acabou se difundindo de uma maneira exagerada, em que quase todas as atividades empresariais são vistas, quer dizer, da teoria do risco de atividades muito específicas e que realmente traziam um risco majorado extraordinário, começou a se espalhar para qualquer atividade empresarial e especialmente na atividade agropecuária, baseada não só no risco criado, mas no objetivo político e público de manutenção do meio ambiente. Então, os fins justificaram os meios para você aplicar ao produtor rural a teoria do risco, tornando ele responsável por todas as atividades, todos os danos, todas as ocorrências que aconteçam nos limites da sua propriedade, ainda que causados por um ato de terceiro, por um caso fortuito, um caso simples, que nós enfrentamos há pouco tempo. Caiu um raio na propriedade, ato de Deus. Mesmo o ateu reconhece que é um ato de Deus. Caiu o raio na propriedade, pegou fogo na mata, a responsabilidade era do proprietário. Bom, se nós fizermos assim, evidentemente você vai ter uma responsabilidade que é de tal maneira insuportável que ninguém vai querer ter propriedade rural, que nenhuma atividade vai ser suficientemente rentável para compensar os riscos que ela corre. E assim você tem uma evasão do campo. E essa é uma realidade atual da nossa situação de responsabilidade civil no campo. E que precisa ser melhor discutida exatamente para que a gente possa ter uma melhor compreensão do fenômeno agrícola, das influências da natureza que sofrem a atividade rural, para que a gente possa pensar a responsabilidade ambiental e a responsabilidade da empresa agrária à luz dessas complicações técnicas. Isso vale para a aplicação de defensivos, isso vale para conservação de solo, isso vale para a manutenção das florestas. Um segundo caso que eu peguei recentemente, o Ministério Público de São Paulo tem defendido agora a tese da cobrança de danos ambientais pela poluição atmosférica nesses casos de incêndio acidental. Você causou, ao permitir um incêndio, você causou não só a destruição de eventualmente uma mata, mas você causou uma poluição atmosférica que não deveria ocorrer. O meu cliente, por exemplo, teve uma máquina, uma colhedeira de cana, uma colhedeira, é normal, mas acontece muito da colhedeira de cana, que é uma máquina pesada e tal, de pegar fogo, e veio o promotor e falou, bom, não pegou nenhuma mata em volta, mas ele falou, olha, pegou fogo na colhedeira de cana, então o seu cliente tem que pagar a poluição ambiental que ele gerou. Eu falei, bom, bate o carro, morre a criança, e em vez de você se preocupar com a criança, você se preocupa com a poluição ambiental que gerou a queima da casa ou a queima do carro. É um absurdo, né? Então, quer dizer, é você olhar os eventos que ocorrem na sociedade sob um único prisma.
E é isso que nós precisamos, especialmente na área rural, em que está envolvido o fato técnico, em que está envolvida essa relação do ser humano com a natureza, perceber as diversas consequências de todos os atos, né? A atividade agrícola é essencialmente você gerar desequilíbrios na natureza para beneficiar a sociedade desses desequilíbrios, gerando produtos agropecuários. Alimento, exato. Né? E se a gente não perceber que é natural esse desequilíbrio, que esse desequilíbrio precisa ser compensado com outras atividades, a gente perde a noção essencial da agricultura, que foi o que nos fez desenvolver dos homens das cavernas até hoje. O nosso tempo acabou, está esgotado. Um belíssimo programa, mais uma vez, parabéns para você, parabéns. Aliás, você se doutorou, eu vi numa dessas redes, não foi? Não, eu estou no doutorado, ainda não concluí, concluí o mestrado. Mestrado, então parabéns que virou um homem casado, parabéns de novo. Obrigado. E você estava falando aí, só para concluir, eu estava lembrando, que judiação. O cara, produtor, está lá em casa, tem que pedir aos céus para uma floresta não ter uma combustão espontânea que acontece. Exatamente. Se tiver, ele vai ter não bastasse pedir para chover. Ele vai ter que pagar pela floresta e pela poluição ambiental, segundo esse cidadão do Ministério Público. Exatamente. Francisco, muito obrigado mais uma vez. Prazer te receber, ótimo programa. Vou tentar trazer mais vezes aqui, porque o programa é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição. É isso, amanhã tem mais. Obrigado pela atenção, até lá.